Olá, tudo bem? Hoje é o dia. Dia de quê? Dia em que, 59 anos atrás, um golpe militar ocorreu no Brasil. Segundo alguns historiadores, esse golpe, na verdade, teria ocorrido no dia 1º de abril. Mas, como se trata do dia da mentira, acharam por bem antecipar em um dia para que essa data fosse comemorada por eles, militares e apoiadores, como sendo o dia da Revolução Militar. Só que a palavra Revolução Militar não cabe bem aqui, porque, na verdade, foi um golpe. Nós tínhamos um presidente eleito, presidente este que foi deposto, e em seu lugar, um general Castelo Branco assumiu o poder, dando início ao dia que durou 21 anos. O golpe militar, no dia 1º de abril, era uma grande mentira. Ele não trouxe uma melhoria para o povo brasileiro. Ele trouxe melhoria para alguns setores da sociedade. Na verdade, esses setores, eles foram beneficiados graças àquela conhecida estratégia de aos meus amigos, o reino, aos inimigos, a lei. E foi exatamente isso que eles fizeram. Beneficiaram os apoiadores na sociedade civil, na igreja, na imprensa, entre eles militares, mas grande parte da população ficou à margem daquilo que eles chamavam de grande momento do crescimento nacional. Inclusive, um dos ministros da Fazenda que participaram desse governo dizia que vamos fazer o bolo crescer para aí sim dividi-lo. Nunca houve divisão. O bolo cresceu, mas ficou apenas para alguns. O que seria do Brasil se não tivesse ocorrido o golpe militar? Vocês já pensaram nisso? Talvez não tivéssemos tido um atraso tão grande no desenvolvimento do nosso país. Sim, porque quando Jango Goulart, presidente do Brasil, comandava o país, apesar de todas as manifestações contrárias, devidamente coordenadas pelos setores da elite brasileira na época, João Goulart tinha em mente, e ele disse isso no seu histórico discurso na Cinelândia, que iria impor a reforma agrária, iria impor a melhoria dos salários dos trabalhadores brasileiros, ele iria tentar melhorar a questão da distribuição de renda, investir na educação, na saúde, enfim, exatamente tudo aquilo que até hoje nós almejamos. Imaginem que sem a ditadura militar, o Brasil talvez não tivesse perdido grande parte das suas riquezas, do seu patrimônio público. Talvez não tivéssemos que conviver novamente com a ameaça do fascismo, como aconteceu em 2017 para cá, porque não houve uma punição aos assassinos e torturadores que tinham como hábito prender, bater, torturar, estuprar e matar. Isso aqui era um país de sádicos, de pessoas doentes, com poder, com carta branca na mão, para fazer o que quisessem com homens, mulheres, crianças, idosos. Quantas pessoas morreram durante a ditadura militar apenas por discordarem do regime militar? A ditadura militar foi um período nefasto na história do Brasil. Por mais que existam pessoas saudosistas dessa época e que muitas vezes dizem: puxa, mas naquela época eu vivia tão bem, não havia essa violência, não havia essa insegurança, não havia corrupção, não havia... Não havia, porque era proibido de ser divulgado, era proibido de ser noticiado. A própria Rede Globo de televisão, que tanto se beneficiou da ditadura militar, ela mesma tinha em sua redação agentes da censura que muitas vezes diziam o que poderia e o que não poderia ser falado. Teve até uma conversa entre Roberto Marinho, o dono da Globo, e os generais, onde ele dizia: deixe que dos meus comunistas cuido eu, para tentar libertar alguns jornalistas seus que haviam sido presos. Não há o que se comemorar na data de hoje, de forma alguma. Nós temos que lembrar, sim, daquele período. Nós não podemos repetir os erros do passado. E é importante que nós passemos
para os nossos filhos e netos exatamente o que foi aquela época. E se vocês não souberem porque não vivenciaram aquele período de maneira profunda, existem documentários, existem diversos tipos de documentos que podem mostrar para vocês aquilo que aconteceu nesse país. Eu vou até sugerir, para encerrar esse vídeo, que a data de hoje não pode ser comemorada, porque o 31 de março é um dia que durou 21 anos. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilhe, comente, ajude o canal a chegar para mais pessoas. E a gente volta a se falar numa data mais leve, festiva, porque muitas datas festivas hão de vir. Tchau, tchau.